Prosseguindo então a nossa análise nesse esboço que me utilizei para fazer a Bobbin Pencil Fly ou bobina caneta C1, tá? Esta bobina que nós temos aqui já finalizada, que foi feita no ano de 2020, no começo de 2020, tá? Ela foi idealizada com dois materiais inusitados. Um deles é uma caneta de metal, tá? Antiga, já estava bem danificada, como vocês podem ver aí, ela já não estava muito em bom estado. E uma panela, uma omeleteira, tá? Que ao cair no chão veio a sofrer aqui uma quebra no cabo, tá? Então eu acabei tendo que desprezar a parte de alumínio para uma reciclagem, tá? E ao me desfazer do cabo, que é de uma estrutura chamada baquelite, seria, vamos dizer assim, um nome mais genérico para ele, né? O baquelite é um plástico de alta resistência ao calor. Então, se ele tiver unido, no caso, a uma estrutura metálica, o calor que é propagado por essa estrutura não passa para o baquelite de forma muito rápida. Ele vai demorar muito para essa temperatura vir a afetar aqui o cabo, a estrutura do cabo. Por isso usado este material, tá? Por propagar menos o calor. E uma outra vantagem também do plástico baquelite é que ele não deforma com a temperatura. Então é ideal para esse fim. Uma característica não positiva do baquelite é a sua fragilidade a impactos. Então, se você deixar cair no chão, ele vai trincar ou quebrar, tá? E isso vai danificar, às vezes, um utensílio doméstico que você tem aí com este tipo de cabo, tá? Ou com o passar de muitos anos também, 20 anos, 15 anos, ele começa a também sofrer craquelamentos e enfraquecimento, que é natural da estrutura de qualquer material, né? Muito bem. Basicamente, o que fiz eu quando projetei ou idealizei ou pensei nessa bobina. A parte estrutural da bobina, ao analisar o cabo aqui, eu pude observar que a sua estrutura me permitia agregar um tubo, que no caso usei o da caneta, poderia ser de outro material qualquer, tá? De outro material qualquer, dentro dessa estrutura interna do cabo, que já tinha alguns sulcos e algumas desgastes internos da própria estrutura da peça. Eu reforcei essa estrutura para acomodar a concavidade do tubo, tá? E rebaixei aqui, aplanei com a lima, tá? De forma a criar aqui uma superfície plana de um lado e do outro para acomodar aqui o lado do carretel que vai em contato com a haste, tá? Então, com isso, eu falei para mim mesmo, no caso, quando pensei nessa estrutura. Eu vou, com poucos materiais, conseguir construir uma bobina. E com materiais que seriam inusitados até para quem fosse pensar em alguma coisa similar, né? O que fiz eu para então fixar o carretel e a estrutura tubular, tá? O carretel aqui, ele leva um parafuso que é muito usado para arquivo, para pastas de arquivo, tá? Era um parafuso de alumínio para pastas de arquivo. Ele já tem rosca interna, é só coincidir o parafuso de canopla com essa rosca, você já estaria com o rodízio, no caso o eixo do carretel. E a parte de fixação entre a estrutura da bobina, que seria aqui a posição do hand aqui, né? Ou
a base aqui ergonômica para a posição do dedo aqui, tá? Para facilitar aqui a empunhadura. Eu tive que fixar aqui de uma forma não só através de cola, porque ela sofreria aqui algum tranco aqui, poderia soltar. Eu tive que colocar, não sei se vocês conseguem perceber, 3 segmentos metálicos que foram introduzidos no tubo, tá? Então eu fiz 3 furos, transpassando o baquelite e indo até o metal aqui. De forma que, quando esses 3 cravos de metal transpassassem a estrutura com a cola, depois de seca, teria uma resistência maior. Para evitar que a linha de atado viesse a danificar aqui, tá? Viesse aqui, eu transpassei na parte interna aqui do tubo, tá? No tubo metálico, um tubo plástico que vem aproximadamente até aqui. Com isso, esses cravos que estão aqui transpassando o tubo e ajudando a criar aqui a estrutura de fixação entre o baquelite e o metal, tá? Ele não sofre problema algum quando assim em uso. E a extremidade aqui, eu utilizei também uma parte plástica de resistência à abrasão aqui, para evitar que essa linha de atado viesse a entrar em contato diretamente com o metal, tá? A parte aqui do suporte do carretel e da canopla aqui, o parafuso de canopla, não sei se vocês reconheceram a peça, mas essa peça aqui é o assento do CD-ROM, tá? Ou do CD. Aquele CD-ROM que você tem no computador ou num aparelho de CD-ROM para o computador, nós, quando danificamos, eu tive um PC que danificou e esse CD-ROM estava enguiçado, deu problema, eu desmontei e aproveitei essa peça. É uma peça de inox, eu guardei essa peça e essa peça veio a fazer então o parafuso de canopla dessa bobina, tá? Nós voltamos aqui sentido horário e sai o parafuso e a mola de compressão. O parafuso então é de alumínio, já tem rosca interna, eu botei uma luva plástica para calibrar aqui o diâmetro do carretel e ele não ficar sambando, e sim trabalhando no diâmetro interno do mesmo, né? Esse carretel é um carretel de uma carga de linha bem maior do que uma linha convencional que nós temos aí no nosso atado de mosca. O carretel é muito baixo, tá? Ele tem pouca carga de linha. E eu, como gosto de atar muita mosca, para ficar toda hora trocando, eu coloquei esse sistema de carretel que ele é mais fundo e cabe uns 150 a 200 metros de linha, tá? Como a minha linha é uma linha reciclada, tá? Uma linha que eu vou, digamos assim, reaproveitar aí de outros padrões de linha, que eu já andei explicando isso. Então eu coloco uma carga muito maior de linha no carretel, tá? O parafuso que eu transpassei aqui é rosca máquina, tá? Um parafuso padrão. Coincidentemente, bateu com a rosca interna. A bobina praticamente não teve grandes engenharias aqui para ser feita, tá? Foram poucas etapas. Nós voltamos aqui o parafuso de fixação aqui do carretel e ao mesmo tempo de regulagem fina da tensão do mesmo, fazendo com que o carretel, ao trabalhar, ele propicia a saída de linha de acordo com a necessidade. Se uma linha mais calibrosa e de alta resistência, você pode ter uma tensão aqui regulada para mais. E se uma linha muito fininha, você pode regular uma tensão para menos, para que a linha consiga tracionar e girar aqui de uma forma que o carretel, quando fique em repouso, ele não saia caindo até a base da mesa, tá? Então, isso tudo está
nesse princípio da regulagem aqui da tensão. Mudando então para uma outra bobina de atado de mosca. Prosseguindo então com este outro esboço que fiz para a construção da Wood Bobbin Fly Ergonomic, tá? Feita também no mesmo período de 2020, início do ano. Aqui se encontra a bobina ergonômica de madeira, tá? Uma bobina bastante interessante, que feita numa peça única, tá? Machetada, por ser uma peça que uniu 3 pedaços de madeira, uma branca e 2 mais escuras, tá? Eu vou detalhar aqui para vocês entenderem como foi feito esse processo. A ideia saiu de um solado de sandália feminina. No caso, essa sandália aqui era da minha esposa, se danificou, soltou as tiras e ela me pediu para descartar. Quando eu fui descartar, observei que o material do solado não deveria ser de borracha e sim de madeira. Ao lixar para ter uma noção do que tipo de madeira seria, me deparei com a dúvida: seria uma cacheta ou uma balsa de alta densidade, tá? Uma balsa um pouco mais dura, porém uma madeira interessante para fazer ou materiais como o cabo de uma ferramenta, como também cabeças de popper ou de diver. Preferi dar a opção da ferramenta para uma questão de durabilidade e longevidade da peça, tá? Afinal, cabeças de popper e de diver não vão durar a vida toda. Uma bobina com cuidado pode até durar para outra geração. Seguindo aqui então a linha de raciocínio, eu me utilizei desta parte de baixo aqui do solado do sapato, como está aqui o perfil, e assim sucessivamente obtive a ideia de cortar seguindo o mesmo processo da linha que tem o solado do calçado. Chegando então num consenso que talvez tivesse que agregar na extremidade oposta da madeira alguma peça metálica para apoiar o dedo então oposto ao do polegar, que seria ou um indicador ou o dedo médio, para melhor empunhadura. Isso foi um caso aqui esboçado. Talvez eu fizesse ou não. A minha intenção não era usar. Como eu não sabia se ia dar certo, ficamos sempre naquele parâmetro. O que está no desenho, a gente procura trabalhar aí nas ideias. Seguindo então o conceito, eu fui trazendo a estrutura do cabo para a posição mais ergonômica que eu podia, sem alterar muito o perfil do solado que já me vinha apresentado, para me tirar o trabalho de ter que perder muito mais tempo ao ter que modelar a madeira. Consegui então um perfil lateral com a ergonomia para todos os dedos, que assim eu preciso manter a pressão. Foi feita então sobre medida para que os meus dedos acomodassem aqui de forma que não me atrapalhasse o atado, tá? Ela acomoda bem a minha mão. A cabeça aqui da bobina, nós temos então um mandril de porca, tá? Que libera uma pinça interna, que vocês podem ver aqui, tem uma pinça interna, e essa peça toda foi feita por mim, utilizando essa cabeça aqui de um conector de cabo coaxial, essa parte aqui da mandíbula que segura o tubo guia-linha foi feito com um pininho de bronze utilizado para a saída do gás na boca do fogão, tá? Com isso eu tenho o quê? Uma regulagem aqui para descer ou guiar o tubo na altura que eu quero. Então, se eu quero atar uma mosca mais delicada, que não precisa de um tubo muito longo para avançar dentro do anzol,
um anzol 12, eu posso trabalhar com um tubo mais curto. E se eu precisar trabalhar com anzol 2/0, 3/0, eu posso alongar para assim me facilitar, apertando aqui de forma que o tubo fique na posição que eu assim desejo. Então eu tenho aqui um tubo retrátil, tá? É a inovação. Além da ergonomia e a ausência desta peça externa aqui para acomodação do dedo, não houve a necessidade, tá? Ela se acomoda bem. Vamos detalhar então esta parte aqui do carretel aqui. Vamos entender então o sistema, desmontando aqui as peças, para assim podemos observar que é bem simples o sistema de regulagem e apoio do carretel, tá? Eu aqui transpassei, então, através de um furo, este parafuso aqui que tem a rosca interna, feito de bronze, tá? Fixado com cianoacrilato, para evitar que o carretel se chocasse aqui com a parede da estrutura da bobina e ficasse arranhando aqui. Eu usei uma argoela plástica, tá? E adapto aqui então o carretel. A mola de compressão para o ajuste fino, mantendo a tensão do parafuso de canopla, tá? Esse parafuso aqui é rosca máquina, no padrão interno daqui desse parafuso que apoia o carretel, tá? E esta canopla aqui em si, ela é uma engrenagem de aço inox que eu reaproveitei, se não me engano, de um relógio antigo aí que estava quebrado, tá? Ela já tinha um furo central, eu transpassei o parafuso aqui, colei com cianoacrilato e reduzi o comprimento do parafuso de forma que ele ficasse no tamanho ideal aqui para o padrão da bobina. Basta se fixar aqui a mesma, rodando no sentido horário agora para regular a saída da linha. O que mantém aqui o ajuste fino do carretel é a pressão interna da mola para o parafuso não girar junto, tá? A facilidade aqui de se roscar para abrir ou fechar já é devido a essa parte dentada, tá? Aproveitei então a engrenagem para facilitar aqui a abertura e fechamento da regulagem fina, né? Tensionando então o carretel para uma condição que a linha saia e a bobina, como vocês podem ver, não desça até o assoalho da mesa aqui, tá? Fazendo uma observação a vocês, é que o conteúdo de montagem das bobinas que eu tenho apresentado apresentam-se na parte inferior da descrição do vídeo. Basta acessar os links que vocês vão ter acesso a cada etapa construtiva que eu fotografei e comentei lá, para que quem fosse precisar de olhar os desenhos ou ter uma ideia para construir algo similar ou melhor, está disponível lá, ou na minha página Meloc-Fly, nos álbuns de foto. Lá vocês procurem ferramentas de atado, tem o nome de cada bobina que fabriquei, disponível lá para o acesso de todos. Vamos seguir então, mostrando as próximas bobinas que eu fabriquei, já seguindo para um padrão um pouco mais complexo de montagem.